Olá, meus amigos. Sim, você não está no canal errado. É aqui mesmo, aí, Dr. Carlos. E não é um bug. A mesa só não veio para cá porque eu não quis. Mas bora deixar um pouquinho do plot de graça, porque a preocupação é se nós ainda existiremos após os eventos que aconteceram, além deste apagão de dados que aconteceu aí nos últimos momentos. E ninguém sabe explicar muito bem o que é isso, porque talvez essa nuvem de que todo mundo fala seja o melhor conceito a identificar o que é essa era da tecnologia da informação. Então, é sobre apagão a conversa? Vamos falar sobre ele, então, hoje aqui com a gente. Olá, meus amigos, eu sou Carlos Almeida Filho, é muito bom estar aqui com você novamente. Se você já segue o canal, por favor, já curte o vídeo. Se você achou já interessante, já compartilha com os seus. É muito bom pra gente. E ó, sobre esse assunto, nós vamos fazer um comentário no Jamaxi, assim que possível. Se já tiver ok, eu já deixo o link aqui para vocês. Se não tiver, avisa no momento apropriado e já acompanha lá o canal. Tenho falado sobre ele de vez em quando, para que você possa ver um bate-bola que a gente fala sobre esse assunto de uma forma um pouquinho mais detalhada. Mas assim, sobre o assunto em si, o que será que aconteceu? Eu acho isso muito interessante, porque nós vivemos na era da informação, e apesar de vivermos na era da informação, parece que a gente não sabe de nada. Eu já falei para vocês sobre isso, existe um filme interessante sobre essa situação que passou no ano de 2500, chamado de Idiocracia. Vou deixar o link mais uma vez para que você possa acompanhar. Porque o problema que nós vivemos hoje é que, rodeados de tecnologia para tudo quanto é lado, às vezes as pessoas ficam perdidas. Eu vi muita gente falando que essa nova geração que está sendo contratada, agora entrando no mercado de trabalho, eu não sei como é essa geração que se chama, tem dificuldade de fazer a operação em computadores. O pessoal não sabe às vezes o que significa o Ctrl+C, Ctrl+V. É sério, tem uma matéria sobre isso. Eu vou deixar o link para que você possa acompanhar aqui. E aí você vai rir pra caramba sobre isso. Ou então não vai entender se você for dessa mais nova geração. Porque nós, os novos dinossauros, porque todo mundo sempre o é, estamos acostumados a ter que buscar informação. Mas hoje, com celular, com rede social, para tudo quanto é lado, as pessoas receberam esse mundo da tecnologia de uma forma um tanto quanto mais encapsulada. Por que eu digo isso? Porque o Átila, por exemplo, já falou um tempo atrás que o Google está no fim. De novo, é a observação dele. Porque para as pessoas, a internet não significa mais navegar em browsers. E tem gente que nem entende isso agora. Internet significa TikTok. Internet significa a rede social. Internet significa o celular. Quando, na verdade, tanto os aplicativos quanto o hardware são apenas porta de entrada para tanto. E aí é que já começa a situação. Porque essa nova instrução digital que acontece para todo mundo, de norte a sul, tanto nas capitais quanto no interior, ela vem com a facilidade, mas sem a explicação de como ela funciona. Eu tive recentemente em Manicoré, no interior. E mesmo nos rincões mais distantes que você possa imaginar, o telefone está por lá. A rede social está na mão de todo mundo. A tecnologia está lá. O poder da informação na palma da mão das pessoas está lá. Mas o poder da informação está lá, se você quiser. E eu acho que uma coisa muito básica é compreender as estruturas desse mundo atual. E a galera simplesmente não entende. Para começar, qual é a diferença entre hardware e software? O que é isso? Porque num telefone celular isso não faz a menor diferença. A pessoa vê celular e dentro do celular ele vê rede social. E hoje, rede social para muitos é efetivamente TikTok mesmo. Então, as coisas são uma coisa só. A internet é celular, que é TikTok, que é rede social. É a mesma coisa. A pessoa quer internet. Internet é aquilo. Eu já disse, uma amiga minha disse, eu não estou achando informações sobre a situação no TikTok. TikTok vira, então, base de pesquisa dela para tanto. Existem muitas camadas entre TikTok e internet. Ou entre internet e qualquer rede de informação. Entre internet e tecnologia. E é realmente importante um pouco de instrução sobre isso. Porque senão, eventos como o que aconteceram recentemente, como o apagão de dados, ficam na conta do divino. E é sério mesmo, eu vi charge nesse sentido, botando como sendo Deus ligando e desligando informação no mundo. E não foi nada disso. E não foi absolutamente nada disso. O que foi que aconteceu de maneira extremamente simples? Um sistema operacional,
utilizado por diversas empresas mundo afora, que é um Windows voltado para a aplicação de servidores, não um Windows comum. Ele possui dentro de seu sistema uma série de subsistemas e aplicativos de segurança. Um deles era para uma empresa desconhecida, eu continuo sem saber qual é, já falaram várias vezes aí, vou deixar o link das matérias para que você possa acompanhar, porque sinceramente não me interessa, porque quando você está contratando qualquer serviço, você contrata com um fornecedor, e não com a quantidade de dezenas ou centenas ou milhares de subfornecedores que ele tem. Mas bem, a Microsoft, que tem um dos produtos que é um sistema operacional, um Windows voltado para aplicações de servidores, tem uma empresa que fornece requisitos, aplicativos, requisitos de segurança para que ela possa ser aplicada no seu próprio sistema. Bom, o que acontece? Uma atualização de segurança nesse sistema fez com que houvesse falha na aplicação onde estava sendo trabalhada, no caso o Windows, e deu uma face comum, conhecida, muito rara hoje, mas acontecia muito no passado, que é a tela azul, quando significa que deu problema. O pessoal chama de brincadeira de tela azul da morte. Nós, programadores, eu ainda me chamo, que eu já programei bastante, então vou manter o hábito. Nós, programadores, odiávamos como esse tipo de acontecer. Significa que a gente fez alguma cagada. Bom, só que essa cagada custou caro. E custou caro, que eu digo, custou bilhões mesmo, porque voos, operações bancárias acabaram sendo paradas no mundo. Um amigo meu disse que não conseguiu fechar a corrida no Uber porque a Uber está lastreada a seus serviços, basicamente, provavelmente em alguma base Windows. E como houve falha no sistema, não se conseguiu avançar os serviços. Vários voos foram perdidos do mundo afora. E as pessoas ficaram apavoradas. Meu Deus, o que acontece? E o que eu achei curioso nessa situação inteira é que as informações deram logo conta do CEO dessa empresa e de qual era o problema que essa empresa apresentou. E no meio da desinformação geral, aplicando ao divino, aplicando ao acaso, aplicando a apagão de dados, eu achei curioso como você deu enfoque à empresa de segurança e não àquela que estava sendo contratada, que era a Microsoft. Bora então dar a explicação brasileira jurídica para essa situação inteira. E quem fala sobre isso é o Código de Defesa do Consumidor. Vou deixar aqui para que você possa pegar e acompanhar o link do Código de Defesa do Consumidor. Veja, é importante, mas eu deixo aqui o artigo específico que diz de maneira muito clara que no fornecimento de produtos ou serviços, o fornecedor, no caso Microsoft, é responsável objetivamente pelos danos que causa na prestação de serviço. Obviamente que o Código de Defesa do Consumidor se presta para relações entre fornecedor e consumidor. Ela não se presta para relações entre dois fornecedores de serviço em si. Mas é interessante observar a redação do CDC, que acaba apontando que é indiferente para a relação que existe entre comerciantes ou qualquer pessoa nessa pleiade de relações de consumo, como é que se dá a contratação entre um fornecedor e subfornecedores. Porque imagine a situação que foi dada pela Microsoft. Ela disse, olha, deu um problema aqui, mas foi a empresa de segurança ali. Era como se você tivesse comprado um carro numa montadora qualquer e você apertasse no freio e funcionasse e disse, não, não foi comigo, foi quem fez o freio lá longe que falhou com o problema. Não é assim, isso não cabe na cabeça de ninguém. E eu achei curioso como saiu para tudo quanto é lugar o nome da empresa que falhou e não a empresa que fornece efetivamente serviço. Porque ninguém contratou a empresa de segurança, as pessoas contrataram a Microsoft. No caso brasileiro, a interpretação, se há algum prejuízo nesse sentido, e provavelmente o houve, essa responsabilização deve ser buscada de quem acabou causando a falha. No caso, de novo, Microsoft. Eu acho que Microsoft Brasil deveria responder por isso. E não qualquer pessoa debaixo do seu guarda-chuva, que ninguém está contratando com elas. Mas o curioso nessa situação inteira é, de novo, as pessoas dizendo sobre esse grande apagão. Mas o Maurício Ricardo mostrou o problema sob esta questão, que é o fato de justamente nós estamos tendo a nossa vida inteira regulada e cuidada, veja-se só, eu falando com vocês aqui, através de uma plataforma digital regulada por uma empresa particular, através de uma infinidade de sistemas eletrônicos particulares. E o grande problema é como é que essas situações ocorrem? Ou será que elas podem ocorrer de novo? Claro que podem. Claro que podem. Porque as pessoas precisam entender que código, que software, não é algo assim tão idílico, não é algo misterioso.
Hoje, qualquer pessoa, em tese, pode ser programador. Tem várias empresas de tecnologia de informação, Brasil afora, mundo afora, tratando a possibilidade de você compreender a instrução nesse meio. O fato é que, no mundo da pressa que se vive hoje, alguns cuidados podem ter sido pulados. Uma coisa que parece muito clara nessa situação é que qualquer atualização de software precisa de ser feitos testes antes. Ou seja, é algo que a gente chama de tratamento em bases de homologação, para saber se está tudo ok, com testes a exaustão, para depois daí sair para poder ser feito a implementação em bases de produção, ou seja, um mundo real em si. O que acontece pelo resultado é que provavelmente isso não aconteceu. E se isso não aconteceu, houve falha lá dentro. Mas o interessante disso é a pergunta recursiva, parecida com o que a gente fez agora. Tudo bem, vamos identificar então que a empresa é responsável por isso. Mas dentro da empresa, quem é que vai responder por isso? O cara que escreveu a linha de código? O cara que deu problema quando esqueceu um ponto em vírgula, quando deveria ser um asterístico? Sabe-se lá. De novo, acabei de falar para vocês. Eu já programei bastante, já programei uma quantidade de linguagem de programação extremamente interessante. Eu já falei, sou formado em tecnologia da informação, eu me formei pela UTAN à época, hoje ela é a EST, a Faculdade de Tecnologia daqui da Universidade do Estado do Amazonas. E era muito interessante, porque eu programava em C, eu adorava programar em C, eu programava em Object Pascal, eu programei em Assembly, eu programava em Clipper, achava sensacional programar em Clipper caótico. E em todas as linguagens de programação, você tem que estar atento a uma situação importante, que é lógica. Essa lógica geral que você desenha nos chamados algoritmos, e as pessoas não sabem nem o que significa isso. De novo, eu estou insistindo em não saber o que significa, porque a ignorância na era da informação é algo paradoxal. Então, os algoritmos desenham conduções lógicas a serem apontadas como solução a um problema que são propostos. E isso pode ser feito por uma quantidade incalculável de pessoas. Se muito enganado não estou, quando a revolução Windows 95 saiu, o Windows 95, tem matéria sobre isso. Eu lembro que eu fui ler uma matéria na revista Byte, que era famosíssima sobre a situação, para compreender toda a arquitetura dele. E eu me lembro um dos fatores interessantes, que era a quantidade de linhas de código. Se eu não estou enganado, 1 bilhão de linhas de código no Windows 95. No Windows 95. Nós estamos praticamente em 2025, 30 anos depois. Se aquela época, o Windows 95, que estreava com a multitarefa preemptiva, era o grande sucesso do momento, imagina o que se oferece hoje, quantas linhas de código você tem escrita nisso e o quanto de erro não analisado foi soterrado por outras linhas, só esperando ter um problema para acontecer. Com as devidas proporções, pode aparecer o caso de, se você fizer a comparação, o código ser o DNA e vários blocos dele alinhados, esperando somente o cruzamento propício para um dia aparecer uma doença fatal. Genética, nesse caso, tela azul, no caso concreto. O fato é que isso não foi vírus. O fato é que nós, com a nossa vida depositada em bases feitas por empresas particulares, estamos abrindo mão daquilo que significa o que é o Estado e botando boa parte considerável de nossa segurança na mão de empresas particulares. Isso é muito sério. Fazemos um pausa aqui, porque nós, para podermos abrirmos mão de nossa liberdade, de acordo com a teoria do contrato social, fazemos isso em prol de um ente, o Estado. Não em prol, mas para o Estado. E no Estado, nós somos aqueles que detemos o poder de nos limitar às nossas próprias liberdades. Portanto, ou seja, eu faço isso através de regulações gerais. Leis, no sentido mais amplo, a Constituição como sendo o ápice de tudo isso. Mas eu não me lembro em nenhum momento, nesse contrato social, de dizer, além da legislação, isso é a LINDB que fala, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, diz lá, você deverá observar as leis e você não pode também negar o conhecimento aos termos de uso e serviço de qualquer software que lhe apresente por aí. Não! Isso não tem sentido. Porque, de novo, o perigo é que, na utilização fácil da tecnologia disponível, se está, então, depositando informações e continuidade de vida que hoje se mostra como sendo extremamente perigoso. Observe-se só, em vez de Microsoft, vamos imaginar que fosse pré-Soft.
uma empresa hipotética que tivesse desenvolvida com sentido de dominar o mercado, através de dumping mesmo, com software de grande qualidade, e lá pelas tantas, depois de ter conquistado todo o planeta, algo meio filosofia do esqueleto do He-Man, conquistei todo mundo, agora que todo mundo já depende do meu serviço de alta qualidade e eu tenho controle de dados de todo mundo, olha só, isso aqui está parecendo Cambridge Analytica, resolve de uma hora para outra dizer, é agora que eu vou começar a apertar botão para ver no caos que vai dar. Porque, às vezes, as pessoas só querem ver caos, outras vezes eu quero fazer sequestro de informações com outras finalidades. Esse apagão recente mostra um alerta daquilo que ainda virá. Na minha opinião, não é o primeiro, porque não é mesmo, são vários os casos, e não vai ser o último. Eu acho que ele é o prelúdio de uma série de outros. E daí vem o alerta extremamente importante. Estado, estados, entendam a importância do que isso significa. E para o colega de extrema-direita, não ia deixar de falar isso, né, de extrema-direita, que acha, já todo maluco, que isso é regulação de mídia, não, isso é algo muito mais importante, porque muito mais sério do que um Congresso Nacional, onde você possa discutir no limpo aquilo que acontece sobre cada aspecto da regulação da tua vida, é estranho botar isso na mão de estranhos que você não sabe qual é, com finalidade que você não sabe qual é, através de códigos que você sequer consegue entender quais são. O melhor código e mais simples, que é a legislação, você já não entende? Imagina você ter que descer para um nível de linguagem de programação onde você tem que entender o que é ainda os primórdios ou as bases ainda fundamentais da tecnologia da informação que são acessíveis a poucos que o conhecem dentro de encapsulamento que Deus o livre, nunca ninguém vai conhecer. Bom, eu não sei. Eu só acho que informação é importante e a instrução a respeito do mundo onde a gente está é essencial. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigado. Já aproveita, já compartilha com os outros, curte e até a próxima.